Seria preciso que nossa imaginação nos representasse de imediato suas figuras, mas ela não pode. É mais fácil acreditar que eles não existem. Desejarias que, para estabelecer os habitantes dos planetas, cujos interesses me tocam por demais de longe, eu vou atacar essas temíveis potências que se chamam o senso e a imaginação? Seria preciso muita coragem para essa empresa. Não se persuade facilmente os homens a colocar a razão no lugar dos olhos. Vejo por vezes pessoas razoáveis o bastante para querer acreditar, depois de 1000 provas, que os planetas são terras, mas não o creiam da mesma maneira que o queriam, se os tivessem visto sob uma aparência diferente. Lembram-se sempre de sua primeira ideia, e não aceitam muito bem. São essas pessoas que, acreditando em nossa opinião, parecem, porém, conceder-lhe graça e só favorecê-la por causa de um certo prazer que lhes dá sua originalidade. O que? Interrompeu ela, não é o suficiente para uma opinião que é apenas verossímil. Ficaríeis bem surpresa, retomei eu, se vos dissesse que o termo verossímil é assaz modesto. É simplesmente verossímil que Alexandre tenha nascido. Tendes certeza? E sobre que se funda esta certeza? Sobre que tendes todas as provas que podeis desejar em tais assuntos, e que não se apresenta o menor motivo de duvidar que possa suspender e deter vossa mente, pois, de resto, jamais vistes Alexandre, e não tendes demonstração matemática que ele tenha existido. Mas que diríeis se os habitantes dos planetas estivessem mais ou menos no mesmo caso? Não se poderia apresentá-los aos vossos olhos, e não poderíeis exigir que vos fossem demonstrados, como se faz em matemática, mas todas as provas que se pode desejar de uma tal coisa, vós as tendes, a semelhança toda dos planetas com a Terra, que é habitada, a impossibilidade de imaginar qualquer outro uso para o qual tenham sido feitos, a fecundidade e a magnificência da natureza, e certas preocupações que ela parece ter tido com as necessidades de seus habitantes, como ter dado luz aos planetas afastados do Sol, e, o que é muito importante, tudo está deste lado, e nada do outro, e não poderíeis imaginar a menor dúvida, se não retomardes os olhos e a mente da plebe. Enfim, supondo que existam, esses habitantes dos planetas, eles não saberiam se manifestar por mais sinais ainda, e depois disso, cabe-vos ver se os quereis tratar como coisas somente verossímeis. Mas não quereis que isso me pareça tão certo quanto me parece que Alexandre tenha existido? Não, de modo algum, respondi-lhe, pois mesmo que tenhamos sobre os habitantes dos planetas tantas provas quantas podemos ter na situação em que estamos, o número destas provas não é grande. Vou renunciar à ideia dos habitantes dos planetas, interrompeu ela, pois não sei em que categoria colocá-los em minha mente. Eles não são totalmente certos, eles são mais que apenas verossímeis. Isso embaraça muito. Ah, madame, repliquei, não vos desencorajeis. Os relógios mais comuns e os mais grosseiros marcam as horas também. Só aqueles que são trabalhados com mais arte é que marcam os minutos. Igualmente, as mentes ordinárias percebem a diferença de uma simples verossimilhança para uma certeza inteira, mas só as mentes mais refinadas percebem o mais ou menos de certeza ou de verossimilhança, e que marcam, por assim dizer, os minutos por sua opinião. Colocai os habitantes dos planetas um pouco acima de Alexandre, mas abaixo de não sei quantos pontos de história que não são totalmente provados, creio que ficarão bem aí. Gosto da ordem, disse ela, e vós me dais o prazer de arranjar minhas ideias. Huygens. Carta a seu irmão. Servindo de introdução ao Cosmoteuros. Não é possível, meu caríssimo irmão, que aqueles que são da opinião de Copérnico, e que creiam verdadeiramente que a Terra que habitamos está no número dos planetas que giram em torno do Sol, e que recebem dele toda a Lua, não creiam também que todos esses globos são habitados, cultivados e ornados como o nosso,
Eles se convenceram facilmente de nossas conjecturas, dirigindo sua atenção sobre as novas descobertas que foram feitas no céu desde o tempo de Copérnico, sobre os astros que acompanham Júpiter e Saturno, sobre os montes e campos descobertos na Lua, e sobre muitas outras coisas pelas quais não somente se vê novas provas da verdade do novo sistema, mas ainda sobre novos pontos de semelhança e de analogia entre a Terra e os outros planetas. Isso me relembra dos diálogos que tivemos, vós e eu, quando consideramos juntos a situação e o movimento dos astros com potentes lunetas, o que não fazemos há muitos anos, por causa de vossas ocupações e vossas ausências. Naquele tempo, acreditávamos firmemente não dever esperar adquirir jamais nenhuns conhecimentos sobre as obras da natureza nessas regiões celestes, e que, por conseguinte, seria inútil fazer sua pesquisa, para dizer a verdade, tanto entre os filósofos antigos quanto entre os modernos. Não encontrei nenhum que tenha tentado fazer uma descoberta desta natureza. Se, desde o nascimento da astronomia, quando se percebeu que a Terra é redonda, rodeada de ar por todos os lados, houve aqueles que ousaram asseverar que havia sobre os astros outros mundos que não o nosso, em tão grande número que não se poderia contar, se aqueles que vieram depois, como o cardeal de Cusa, Bruno e Kepler afirmaram que os planetas são habitados, não parece, todavia, que nem uns nem outros tenham procurado algo por lá, nem que tenham levado mais longe suas descobertas, não mais que o novo autor francês dos diálogos sobre a pluralidade dos mundos, Fontenelle. Alguns se contentaram em debitar certas fábulas tocando os povos da Lua, nas quais não há mais verossimilhança do que nas de Luciano. Coloco no número destas as fábulas de Kepler, que quis aliviar seu espírito apresentando-nos seu sonho astronômico. Quanto a mim, que não me creio mais esclarecido que esses grandes homens, mas somente mais feliz, por ter vindo depois deles, aplicando-me há algum tempo a meditar sobre este assunto com mais cuidado do que já havia feito. Pareceu-me que a providência não nos fechou todas as avenidas que podem conduzir à pesquisa do que se passa em lugares tão afastados daqui. Espero que leiais também esta obra, tendo tanto ardor como tendes pela astronomia. Afirmo-vos que tive muito prazer em escrevê-la e experimento hoje, como já o fiz outrora, a verdade do que diz Arquitas: se alguém tivesse subido ao céu, e tivesse considerado atentamente a economia do universo e a beleza dos astros, a admiração que teria por tantas maravilhas se tornaria desagradável para ele, se não encontrasse ninguém para quem contar. Mas aprove a Deus que eu pudesse contar a todas essas produções da mente, e à exceção de vós, foi-me permitido escolher leitores ao meu talante, que não fossem totalmente ignorantes em astronomia e na boa filosofia, e nos quais eu teria confiança bastante para crer que dariam facilmente sua aprovação a estes ensaios, e uma tal obra não teve a necessidade de proteção para fazer desculpar a sua novidade. Voltaire. Sistema verossímil, micro-ômegas. Como Brahma, Zoroastro, Pitágoras, Tales, tantos gregos e tantos franceses e alemães fizeram cada um seu sistema, porque eu também não o faria. Cada um tem o direito de decifrar o enigma. Eis aqui o enigma. É preciso reconhecer que é difícil. Há bilhões e bilhões de globos luminosos no espaço, e desses globos conhecemos ao menos 12.000 com auxílio de telescópios, contando os 2.000 que se descobriu em Órion. Os antigos só conheciam 1.022. Cada um desses sóis, colocados a distâncias espantosas, tem ao seu redor mundos que ilumina, que giram ao redor de sua esfera, que gravitam sobre ele, e sobre os quais gravita. Entre todos esses globos inumeráveis, entre todos esses mundos girando pelo espaço, assujeitados todos às mesmas leis, gozando da mesma luz, nós também giramos num canto do universo, ao redor de nosso Sol. A matéria de que nosso globo é composto junto com todos os seus habitantes é tal, que contém muito mais de poros, vazios, interstícios que de sólido.
Nosso mundo e nós, somos peneiras, uma espécie de redes. Nossa terra e nossos mares, girando perpetuamente do ocidente para o oriente, deixam escapar sem cessar uma multidão de partículas aquosas, terrestres, metálicas, vegetais, que cobrem o globo dia e noite até a altura de algumas milhas, e que formam os ventos, as chuvas, os relâmpagos, os trovões, as tempestades ou os dias de sol, conforme estejam dispostas essas exalações, segundo sua eletricidade, sua atração, sua elasticidade tem mais força ou menos força. E através deste véu contínuo, ora mais espesso, ora mais fino, que um oceano de luz é dardejado a partir de nosso Sol. A relação constante de nossos olhos com a luz é tal que vemos sempre nosso acúmulo de vapores sobre nossas cabeças numa abóbada baixa, que cada animal sempre está no meio de seu horizonte, que num tempo calmo, distinguimos, durante a noite, uma parte das estrelas, e que cremos estar sempre no centro dessa abóbada rebaixada e ocupar o meio da natureza. E por esta mecânica dos olhos que vemos o Sol e os outros astros onde eles não estão e que, observando um arco-íris, estamos sempre no meio desse semicírculo, onde quer que nos coloquemos. E em consequência de erros perpétuos e necessários do sentido da vista que nas noites claras, as estrelas, afastadas umas das outras tantos milhões de graus, nos parecem pontos de ouro presos num fundo azul. Alguns pés de distância entre eles, e essas estrelas colocadas nas profundezas de um espaço imenso, os planetas e os cometas, e o vazio prodigioso no qual giram, e nossa atmosfera, que nos rodeia como o dossel arredondado de uma erva que chamamos dente de leão, chamamos a tudo isso de céu, e dizemos, essa assustadora fabricação foi feita unicamente para nós, e somos feitos para ela. A antiguidade acreditou que todos os globos dançavam em círculo ao redor do nosso, para o nosso prazer, que o Sol se levantava de manhã para correr como um gigante em seu caminho, e que vinha à noite se deitar no mar. Não se esqueceu de colocar um Deus nesse Sol, em cada planeta que parece correr em torno do nosso. Envenenou-se Sócrates juridicamente, por ter duvidado que esses planetas fossem deuses. Todos os filósofos passaram sua vida a contemplar essa abóbada azul, esses pontos de ouro, esses planetas, esses cometas, esses sóis, essas estrelas inumeráveis, e todos perguntaram, para que serve tudo isso? Esse grande edifício será eterno? Construiu-se por si mesmo. Foi um arquiteto que o construiu. Quem é esse arquiteto? Com que desígnio teria feito tal obra? O que pode acontecer com ele? Cada um fez o seu romance, e, o que é pior, alguns romancistas perseguiram a fogo e sangue os que quiseram escrever outros romances diferentes dos deles. Outros curiosos se ativeram ao que se passa sobre nosso pequeno globo terráqueo. Quiseram adivinhar por que os carneiros são cobertos de lã, por que as vacas só têm uma fileira de dentes, e por que os homens não têm garras. Uns disseram que o homem outrora foi peixe, outros, que ele teve os dois sexos, com um par de asas. Encontrou-se quem nos assegurou que todas as montanhas foram formadas dos mares numa série inumerável de séculos. Eles viram, evidentemente, que a pedra calcária era um composto de conchas, e que a terra era de vidro. A isto se chamou física experimental. Os mais sábios foram aqueles que cultivaram a terra, sem se inquietar se ela era de vidro ou de argila, e que semearam sem saber se esta semente devia morrer para produzir espigas. E infelizmente, aconteceu que estes homens, sempre ocupados em se alimentar e em alimentar os outros, foram subjugados por aqueles que, não tendo semeado nada, vieram roubar suas colheitas, esgojar a metade dos cultivadores e mergulhar a outra metade numa servidão pouco mais ou pouco menos cruel. Esta servidão subsiste hoje na maior parte da terra, coberta com os filhos dos ladrões e filhos dos servos. Uns e outros são igualmente infelizes, e tão infelizes,
que há poucos que não tenham mais de uma vez desejado a morte. Porém, de tantos seres pensantes que maldizem sua vida, não há um em 100, cada ano, ao menos em nossos climas, que tire a própria vida, muitas vezes detestada com razão e amada por instinto. Quase todos os homens gemem, alguns jovens estultos cantam seus pretensos prazeres e choram-nos em sua velhice. Pergunta-se por que os outros animais, cuja multidão ultrapassa infinitamente a de nossa espécie, sofrem ainda mais que nós, são devorados por nós e nos devoram. Por que tantos venenos em meio a tantos frutos nutritivos? Porque esta terra é de uma ponta a outra uma cena de carnificina. Fica-se espantado com o mal físico e com o mal moral que nos assaltam por todos os lados. Fala-se disto, por vezes, à mesa. Pensa-se nisso até profundamente em seu gabinete. Procura-se encontrar alguma razão para esse caos de sofrimento, no qual está disperso um pequeno número de divertimentos. Lê-se tudo o que foi escrito por aqueles que tiveram o nome de sábios. O caso redobra com esta leitura. Só se vê charlatães que vos vendem sobre seus tripés receitas contra o cálculo, a gota-se a raiva, e morrem eles mesmos dessas doenças incuráveis que pretenderam curar, e são substituídos, de era em era, por novos charlatães, envenenadores do gênero humano, envenenados eles mesmos por suas drogas. Assim é nosso pequeno globo. Ignoramos o que se passa nos outros. Extrato de Micrômegas. Que habilidade maravilhosa foi necessária a nosso filósofo de Sírios para perceber os átomos, os homens, de que acabo de falar. Quando Leonioek e Artsoekia viram em primeiro lugar ou acreditaram ver o grão de que somos formados, não fizeram uma tão grande descoberta assim. Que prazer sentiu Micrômegas, vendo remexer essas pequenas máquinas, examinando todos os seus volteios, seguindo-os em todas as suas operações. Como se admirou! Como colocou, com alegria, um de seus microscópios nas mãos de seu companheiro de viagem. Eu os vejo, diziam os dois ao mesmo tempo, não vede que levam fardos, que se abaixam, que se levantam. Falando assim, suas mãos tremiam pelo prazer de ver objetos tão novos, e pelo temor de perdê-los. O Saturnino, passando de um excesso de descrença a um excesso de credulidade, julgou perceber que eles trabalhavam para a sua propagação. Ah! Dizia ele, tomei a natureza pelo fato. Mas ele se enganava com as aparências. O que acontece a miúde, quer se sirva ou não do microscópio. Micrômegas, bem melhor observador que seu anão, o Saturnino, viu claramente que os átomos falavam uns com os outros, e fez observar a seu companheiro que, envergonhado por ter se enganado sobre o assunto da geração, não quis acreditar que tais espécies pudessem ter ideias. Ele tinha o dom das línguas, tanto quanto o siriano, não ouvia esses átomos falarem, e supunha que não falavam. Além do mais, como seres assim imperceptíveis teriam voz, e que teriam a dizer? Para falar, é preciso pensar, ou quase, mas se eles pensavam, teriam o equivalente de uma alma. Ora, atribuir o equivalente de uma alma a essa espécie, isso lhe parecia absurdo. Mas, disse o siriano, vistes agora mesmo que faziam amor, acreditais que se possa fazer amor sem proferir uma só palavra, ou ao menos sem se fazer entender? Suponde, ademais, que seja mais difícil produzir um argumento que um filho. Quanto a mim, um e outro me parecem grandes mistérios, não ouso crer, nem negar, disse o anão, não tenho opinião, é preciso examinar esses insetos, e vamos raciocinar depois. Está muito bem dito, retomou Micrômegas, e de imediato sacou uma tesoura com a qual cortou as unhas, e com uma para da unha de seu polegar, fez imediatamente uma trombeta falante, como um vasto funil cujo tubo pôs na orelha. A circunferência do funil envolvia o barco e toda a sua equipagem. A voz mais fraca entrava nas fibras circulares da unha, de modo que, graças à sua indústria,
O filósofo lá de cima escutava perfeitamente o zumbido de nossos insetos lá embaixo. Em poucas horas ele chegou a distinguir as palavras, e por fim, a entender o francês. O anão fez o mesmo, se bem que com mais dificuldade. O estupor dos viajantes redobrava a cada instante. Escutavam percevejos falar coisas com sentido, e essa brincadeira da natureza lhes parecia inexplicável. Podeis bem imaginar como o anão e seu companheiro queimavam de impaciência para estabelecer conversa com os átomos. O anão temia que sua voz de trovão, e sobretudo a de micrômegas, ensurdecesse os percevejos, sem ser entendida. Era preciso diminuir a sua força. Puseram na boca uma espécie de pequenos palitos de dentes, cuja ponta, muito afilada, vinha dar perto do barco. O siriano colocou o anão sobre os joelhos e o barco, com sua equipagem, sobre Sônia, falou baixo, e baixando a cabeça. Por fim, com todas estas precauções e muitas outras ainda, começou assim seu discurso. Insetos invisíveis que a mão onipotente do Criador ouve por bem fazer nascer no abismo do infinitamente pequeno. Agradeço a ele que se dignou desvelar-me os segredos que pareciam impenetráveis. Talvez ninguém se dignaria olhar-vos em minha corte, mas eu não desprezo ninguém, e ofereço-vos minha proteção. Se algum dia houve alguém tomado de surpresa, foram as pessoas que ouviram estas palavras. Não conseguiam adivinhar de onde elas partiam. O monge esmoleiro do navio recitou as orações de exorcismos. Os marinheiros blasfemaram, e os filósofos do navio elaboraram sistemas, mas fosse qual fosse o sistema que elaborassem, jamais conseguiam adivinhar quem lhes falava. O anão de Saturno, que tinha voz mais suave que micrômegas, explicou-lhes em poucas palavras do que se tratava aquilo. Contou-lhes a viagem de Saturno, colocou-os a par de quem era o senhor micrômegas, e depois de se queixar por serem eles tão pequenos, perguntou se eles sempre estiveram naquele miserável estado, tão vizinho da aniquilação, e o que faziam num globo que parecia pertencer muito mais às baleias, e se eles eram felizes, se multiplicavam, se tinham uma alma, e outras perguntas desta natureza. Um raciocinador da tropa mais ousado que os outros, e chocado porque duvidavam de sua alma, observou o interlocutor com pílulas apoiadas sobre um quarto de círculo, interrompeu-se 2 vezes, e na terceira, falou assim: acreditais, pois, meu senhor, porque tendes 1000 toesas da cabeça aos pés, que sois 1000 toesas. Exclamou o anão, justo céu! Como pode ele saber minha altura? 1000 toesas. E ele não se enganou nem 1 polegada. Que? Esse átomo mediu-me, ele é geômetra, ele conhece meu tamanho, e eu, que só o vejo através de um microscópio, não conheço ainda a altura dele. Sim, eu vos medi, disse o físico, e eu mediria ainda vosso companheiro da mesma maneira. A proposta foi aceita, Sua Excelência se deitou, pois se ficasse em pé, sua cabeça ficaria demasiado acima das nuvens. Nossos filósofos plantaram-lhe uma grande árvore num local que o Dr. Swift nomearia, mas que evito chamar por seu nome, por causa de meu grande respeito pelas damas. Depois, por uma série de triângulos unidos, concluíram que o que viam era, com efeito, um rapaz de 120.000 pés de rei. Então Micrômegas pronunciou estas palavras: vejo mais que nunca que não é preciso julgar nada por seu tamanho aparente. O Deus que destes uma inteligência a substâncias que parecem tão desprezíveis, o infinitamente pequeno vos custa tanto quanto o infinitamente grande, e se é possível que haja seres menores que estes, podem ainda ter uma mente superior à daqueles soberbos animais que vi no céu, de quem apenas o pé cobriria o globo onde desci. Um dos filósofos respondeu-lhe que ele podia, com toda segurança, crer que há, com efeito, seres inteligentes muito menores que o homem. Contou-lhe apenas parte do que Virgílio disse de fabuloso sobre as abelhas, mas que sua merda não descobriu e que Hammond dissecou.
Informou, por fim, que há animais que estão para as abelhas assim como as abelhas estão para os homens, o que o próprio Siriano era para esses animais tão grandes de que falava, e o que esses grandes animais são para outras substâncias perante as quais eles não parecem mais que átomos. Swedenborg. Das terras em nosso mundo solar que são chamadas planetas, de seus habitantes e de seus espíritos. Que há muitas terras e sobre elas homens, e por conseguinte espíritos e anjos, é coisa bem conhecida na outra vida, pois lá, a quem quer o deseje segundo o amor da verdade ser do uso que daí deriva, é concedido falar com os espíritos das outras terras, e ser por meio disso confirmado sobre a pluralidade dos mundos, e instruído de que o gênero humano não provém somente de uma terra, mas de inumeráveis terras, e ademais, que gênero e que tipo de vida tem seus habitantes, e qual é seu culto divino. Falei algumas vezes com os espíritos de nossa terra sobre este assunto, e foi-me dito que o homem que desfruta de bom entendimento pode saber, através de muitas coisas de que sabe, que há várias terras, e que elas são habitadas por homens. Há espíritos cuja única atividade é adquirir conhecimentos, porque só o conhecimento faz as suas delícias. Em consequência, é permitido a estes espíritos ir para todos os lados, e passar assim do mundo deste sol para outros mundos, e recolher para si os conhecimentos. Eles me disseram que há terras habitadas por homens, não somente neste mundo solar, mas também fora deste mundo, no céu astral, em número imenso. Estes espíritos são do planeta de Mercúrio, da Terra de Mercúrio. Os espíritos vieram a mim, e foi-me dito do céu que eles eram da Terra mais próxima do Sol, planeta que sobre nossa Terra é chamado com o nome de Mercúrio, e assim que vieram, procuraram em minha memória as coisas que eu sabia. É que os espíritos podem fazer muito habilmente, pois quando vêm para o homem, vem em sua memória cada uma das coisas que há nela. Assim, pois, que procuraram diversas coisas, e entre elas as cidades e os lugares onde estiveram, observei que eles não queriam conhecer os templos, os palácios, as casas, as ruas, mas somente as coisas que eu sabia que foram feitas nesses lugares, e depois as que se referiam ao governo, o gênero e os costumes dos habitantes e outras coisas que tais, pois tais coisas aderem aos lugares, na memória do homem. É por isso que quando os lugares são rememorados, elas sobrevêm também. Fiquei surpreso que esses espíritos fossem assim. Daí, perguntei por que negligenciavam as magnificências dos lugares e procuravam apenas as causas e os fatos que ali se passaram. Responderam que não tinham nenhum prazer em considerar os objetos materiais, corporais e terrestres, mas gostavam apenas de observar as coisas reais. Assim ficou confirmado que os espíritos desta terra representam no grande homem a memória das coisas, abstração feita do que é natural e terrestre. Foi-me dito que tal é a vida dos habitantes desta terra, quer dizer, que não dão nenhuma atenção aos objetos terrestres e corporais, mas se ocupam do estatuto das leis e dos governos das nações que existem, depois também das coisas que concernem o céu, as quais são inumeráveis. Tem aversão pela linguagem das palavras, porque ela é material, também com eles. Quando não havia espíritos intermediários, só pude conversar por uma espécie de pensamento ativo. Desejei saber de que face e de que corpo são os homens da terra de Mercúrio, e se são semelhantes aos homens de nossa terra. Então se ofereceu a meus olhos uma mulher perfeitamente semelhante às que há na terra. Seu rosto era belo, mas um pouco menor que o das mulheres de nossa terra. Ela era também mais delgada de corpo, mas de mesmo tamanho. Sua cabeça estava envolvida com um tecido colocado sem arte. Apareceu também um homem, que de corpo era também mais delgado que os homens de nossa terra. Estava com uma roupa azul escuro, adaptando-se justamente ao corpo, sem dobras nem saliências. Foi-me dito que assim eram os homens desta terra, quanto à forma e à vestimenta do corpo. A seguir apresentarão-se as espécies de seus bois e vacas,
diferindo pouco das espécies de nossa Terra, mas menores, aproximando-se de certo modo das corças e veados. Se nos propuséssemos aqui comentar Swedenborg, comunicaríamos a estupefação que sempre produziu em nós a leitura dos relatos sobre os habitantes dos planetas. A leitura das obras escritas sobre o nosso tema faria verdadeiramente crer que aos olhos de seus autores, a Terra é o tipo do mundo, e o homem da Terra, o tipo dos habitantes do céu. Todavia, é bem mais provável que, a natureza dos mundos sendo essencialmente variegada, os meios e as condições de existência essencialmente diferentes, as forças que presidiram a criação dos seres, e as substâncias que entraram em sua constituição recíproca, essencialmente distintas, nosso modo de existência não pode, de maneira alguma, ser considerado como aplicável aos outros globos. Os que escreveram sobre este assunto deixaram-se dominar pelas ideias terrestres e caíram no erro. Sobre os costumes, roupas justas no corpo ou outras, dos habitantes dos planetas, sua descrição muitas vezes leva os brincalhões a perguntar aos autores desses relatos se não há, nos mundos, alguma fábrica de tecidos ou de seda análogas às de Sedal de Lyon. A respeito disto, um anônimo muito curioso responde como segue. Em Mercúrio, a natureza fornece vestimentas grátis, e é o imperador que as distribui. Os magazines estão sempre abertos, e qualquer um pode ir escolher, desde que apresente uma ordem do intendente destinado a este fim. Os que querem mais do que é regulado pela tarifa ordinária têm necessidade de uma ordem do imperador, que só dificilmente lhes é concedida. Isto não impede que os guarda-roupas mais magníficos e os mais diversificados que há no universo não estejam em Mercúrio. A manufatura destes tecidos contém toda a extensão de um grande lago, colocado nos jardins do imperador. Este vasto jardim é todo cheio de um licor que os filósofos chamam Mercúrio Princípio. É desta substância que são compostos os tecidos fabricados pelas salamandras. As margens do lago onde estão todas estas obras-primas são rodeadas a uma certa distância por soberbos magazines, como no Palais Royal, ao qual as salamandras levam e conservam seu trabalho, que distribuem grátis a escolha dos que as desejam, desde que apresentem uma ordem do imperador, ou a marca do intendente. Além dos tecidos, encontram-se nestes magazines todo o sortimento do que convém à vestimenta dos homens, assim como a das mulheres. Esse povo engenhoso e delicado só é dedicado às misturas industriosas da natureza e das produções da arte. Assim, toda a magnificência de seus tecidos consiste na fineza, no brilho das cores e na variedade dos desenhos, sobretudo nesta última parte em que as salamandras se superam. Representam em suas obras não somente as flores, os frutos, os animais, os grotescos, mas ademais, como sabem de tudo que se passa em Mercúrio e nos outros planetas, fazem pequenos quadros enigmáticos, de modo que se verá, por vezes, nunca mesma roupa as aventuras anedóticas de 5 ou 6 planetas, pintadas como as miniaturas de nossas mais belas tabaqueiras. Mas deixemos nosso romanesco autor, e retornemos a Swedenborg. Da Terra de Vênus. No planeta de Vênus, há 2 espécies de homens, de caráter oposto, há aqueles que são suaves e humanos, e há aqueles que são cruéis e quase selvagens. Nisto não diferem muito dos habitantes da Terra. Os que são suaves e humanos aparecem do outro lado de Vênus. Os que são cruéis e quase selvagens aparecem deste lado. Alguns dos espíritos que aparecem do outro lado do planeta e que são suaves e humanos vieram até mim, e se apresentaram à minha vista acima de minha cabeça. Conversei com eles sobre diversos assuntos. Entre outras coisas, eles me disseram que quando estavam no mundo, tinham reconhecido, e por mais forte razão agora reconheciam, Nosso Senhor como seu único Deus. Diziam que em sua terra eles o viram, e o representavam também como tinham visto. Estes espíritos, no muito grande homem, o universo,
representam a memória das coisas materiais, que concorda com a memória das coisas imateriais, que representam os espíritos de Mercúrio. E por isso que os espíritos de Mercúrio concordam muito bem com os espíritos de Vênus. Assim, quando estavam juntos, percebi, pelo influxo que provinha de lá, uma mudança notável e uma forte operação em meu cérebro. Não conversei com os espíritos dos habitantes do outro lado, e que são cruéis e quase selvagens, mas foi-me contado pelos anjos de que caracteres são, e de onde lhes vem essa natureza tão feroz. É porque eles encontram muito prazer em suas rapinas, e o maior prazer em devorar o que pilharam. Também foi-me contado que esses habitantes, na sua maioria, são gigantes, e que os homens de nossa terra só chegariam até seu umbigo, e depois, também, que são estúpidos, não se inquietam com o que é o céu ou o que é a vida eterna, mas se ocupam somente do que se refere à sua terra e seus rebanhos. Da terra de Marte. Entre os homens deste sistema solar, os de Marte são os melhores de todos, pois na maioria eles são homens celestes, não diferentes daqueles que foram da antiga igreja sobre a Terra. Um dia em que os espíritos de Marte estavam em minha casa e se apossaram de esfera do meu mental, os espíritos da nossa Terra vieram e quiseram se introduzir também nessa esfera, mas então os espíritos de nossa Terra ficaram como que loucos, e isso porque não podem entrar em acordo com os de Marte. Foi-me apresentado um habitante de Marte, não era, é bem verdade, um habitante, mas era semelhante a um habitante. Sua face era como a dos habitantes de nossa terra, mas a parte inferior do rosto era negra, não de barba, pois ele não a tinha, mas de um negror que ocupava o lugar da barba. Este negrume se estendia de cada lado, até as orelhas. A parte superior do rosto era loura, como a face dos habitantes de nossa terra que não absolutamente brancos. Disseram-me que os habitantes dessa terra se alimentavam dos frutos das árvores, e sobretudo, de um certo fruto redondo que germina em sua terra, e além disto, de legumes, que vestem-se com roupas que fabricam com as fibras da casca de certas árvores, fibras que têm a consistência conveniente para serem tecidas, e serem também aglutinadas por uma espécie de goma que eles têm. Contaram-me, por outra, que sabem fazer um fogo fluido, pelo qual tem luz ao cair da tarde e à noite. Da terra de Júpiter. Quanto aos espíritos que são desta terra, fui informado de diversas coisas que concernem aos seus habitantes, por exemplo, como andam, como se alimentam, como moram. Quanto ao que concerne a seu caminhar, não andam com o corpo ereto, como os habitantes de nossa terra e de muitas outras, nem se arrastando à maneira dos animais, mas quando caminham, ajudam com as palmas das mãos, erguem-se alternativamente um pouco sobre os pés, e ademais, a cada terceiro passo que dão ao caminhar, olham para o lado e para trás, e então curvam um pouco o corpo, o que é feito com rapidez, pois entre eles é indecente ser visto que não de frente. Quando caminham assim, mantêm sempre o rosto erguido, como entre nós, para que desta maneira contemplem também o céu, não abaixam o rosto para olhar para a terra, e dizem que isto é amaldiçoado. É o que fazem entre eles os mais vis, que, se não assumem o hábito de erguer o rosto, são banidos de sua sociedade. Os que vivem em suas regiões tórridas andam nus, mas com um véu em torno dos rins, e não enrubescem com sua nudez, pois seus mentais são castos, e só amam as suas esposas e detestam os adúlteros. Surpreenderam-se muito com os espíritos de nossa terra, quando souberam o modo como caminham e que andavam nus, tiveram pensamentos lascivos, e com não darem nenhuma atenção à sua vida celeste, mas se ocuparem somente dessas coisas, diziam que era sinal de que se aplicavam mais às coisas corporais e terrestres que às celestes, e que coisas indecentes ocupavam seus mentais. Eu lhes disse que a nudez não é motivo de vergonha nem escândalo para os que vivem na castidade e no estado de inocência, mas que ela é para os que vivem na impudicícia. Quando os habitantes desta terra se deitam na cama,
Virem o rosto para a frente, ou do lado do quarto, e não para trás, ou para a parede, etc. Deveis e convir que estes detalhes e tantos outros são puerilidades bem terrestres. Seria difícil descobrir qual sua importância ou utilidade. Passemos às refeições. Eles gostam muito de prolongar suas refeições, não tanto pelo prazer de comer, mas pelo da conversação. Isto é vantajoso para o homem, pois ele se empenha em ter um mental são num corpo são, acontecendo o oposto para aqueles dominados pelo paladar, porque seu corpo enlanguece. Suas casas também me foram mostradas, são baixas, feitas de madeira, mas dentro elas são cobertas de líber, ou casca de um azul pálido, e por todos os lugares, à volta e no alto com pontas semelhantes a pequenas estrelas, a imagem do céu, pois querem dar ao interior de suas casas a imagem do céu visível com seus astros, e isso porque creem que os astros são as moradas dos anjos. Os habitantes da terra de Júpiter também têm uma linguagem de palavras, mas não é tão sonora como entre nós. Uma linguagem ajuda a outra, e a vida é insinuada na linguagem das palavras pela linguagem do rosto. Fui informado pelos anjos que a primeira língua de todas em cada terra foi a linguagem pelo rosto, e isso por meio dos lábios e dos olhos, que são suas duas origens. Se esta língua foi a primeira, é porque a face foi formada para apresentar a imagem do que o homem pensa e quer. Daí também a face foi chamada imagem e sinal do mental. Swedenborg estendeu-se longamente sobre este tipo de linguagem e arcanos da vida futura, número 607, 1158, 7261, quanto à linguagem em geral, e nos números 4799, 7359, 8248, 10.587 quanto à linguagem nos planetas da Terra de Saturno. Os habitantes de Saturno são muito humildes no culto, pois se consideram como nada, adoram a Nosso Senhor, e o reconhecem como único Deus. O Senhor lhes aparece, às vezes, sob uma forma angelical e também como homem, e então o divino brilha sobre sua face e afeta o mental. Os habitantes também, quando chegam a uma certa idade, conversam com os espíritos, que os instruem sobre o Senhor, sobre a maneira como deve ser adorado, e sobre a maneira como se deve viver. Disseram-me que sobre sua terra há também homens que chamam de Senhor a luz noturna, que é grande, mas estes são separados dos outros, e não são tolerados entre eles. Esta luz noturna vem daquele grande anel, que rodeia esta terra à distância, e das luas que são chamadas satélites de Saturno. Eles sabem que viverão após a morte, por conseguinte, não fazem caso de seu corpo senão no que se refere à vida, que, tal como dizem, vai ficar para que sirvam ao Senhor, e por isso mesmo não enterram os seus corpos, mas lançam-nos longe e cobrem-nos com ramos das árvores da floresta. Extraímos de Swedenborg o que tem de menos difuso, de menos incompreensível. Ademais, longas citações seriam fastidiosas para um grande número de leitores. A título de comentário, diremos que em física Swedenborg não sai da Terra, que em metafísica, não sai do cristianismo, e que, se escapa às vezes da esfera humana, é frequentemente para divagar em coisas vagas onde nenhuma razão pode segui-lo. De fato, é difícil imaginar que ele tenha tantos adeptos. Charles Bominetti, de Genebra. Contemplação da natureza. O universo. Quando a sombria noite estendeu seu véu sobre as planícies azuladas, o firmamento desenvolve perante nossos olhos a sua grandeza. Os pontos cintilantes de que está semeado são os sóis que o Todo-Poderoso suspendeu no espaço para iluminar e aquecer os mundos que giram ao seu redor. Os céus contam a glória do Criador, e o espaço faz conhecer a obra de suas mãos. O gênio sublime que se exprimia com tanta nobreza ignorava, porém, que os astros que contemplava fossem sóis.
Ele se adiantava ao seu tempo e entoava o primeiro hino majestoso que os séculos futuros, mais esclarecidos, deviam cantar depois dele, em louvor ao Mestre dos mundos. O conjunto desses grandes corpos se divide em diferentes sistemas, cujo número ultrapassa, talvez, o dos grãos de areia que o mar lança no litoral. Cada sistema tem, então em seu centro ou em seu foco uma estrela ou um sol, que brilha com luz própria, e em torno do qual circulam diferentes ordens de globos opacos, que refletem, com maior ou menor brilho, a luz que emprestam dele e que os fazem visíveis para nós. Foi a astronomia moderna que veio a ensinar os homens que as estrelas são realmente inumeráveis, e que as constelações que a antiguidade contava como um pequeno número encerram milhares delas. O céu dos Tales e dos Hiparcos era bem pobre em comparação com o que os Huygens, os Cassini, os Alenos desvelaram. Mortal orgulhoso e ignorante. Ergue agora os olhos ao céu e respondei-me. Se subtraíssem algumas dessas luminárias que brilham na abóbada estrelada, tuas noites se tornariam mais escuras. Não digas, pois, as estrelas foram feitas para mim. É para mim que o firmamento resplandece com esse brilho majestoso. Insensato! Não foste o primeiro objeto das liberalidades do Criador, quando ordenou Sírius e traçou as esferas. As estrelas, como outros tantos sóis, iluminam outros mundos, ocultos a nós por sua distância prodigiosa, e que têm, como o nosso, suas produções e seus habitantes. A imaginação sucumbe sob o peso da criação. Ela procura a terra e não a destrincha. Ela se perde nesse acúmulo imenso de corpos celestes como um grão de poeira numa alta montanha. Átrios resplandecentes da glória celeste, moradas eternas dos espíritos bem-aventurados, santo dos santos da criação, trono augusto daquele que é, um verme poderia descrever-vos. Divisão geral dos seres. Os espíritos puros, substâncias imateriais e inteligentes, os corpos, substâncias extensas e sólidas, seres mistos, formados pela união de uma substância imaterial e uma corporal. São as três classes gerais de seres que vemos ou que concebemos no universo. Se não existem duas folhas, dois insetos, dois homens semelhantes, o que será com dois planetas, 2 turbilhões planetários, 2 sistemas solares? Cada globo tem sua economia particular, suas leis, seus produtos. Talvez haja mundos tão imperfeitos relativamente ao nosso que lá só se encontrem seres da primeira ou da segunda categoria. Outros mundos podem, ao contrário, ser tão perfeitos, que só haveria neles seres próprios das classes superiores. Nestes mundos, os rochedos são organizados, as plantas sentem, os animais raciocinam, os homens são anjos. Qual é, pois, a excelência da Jerusalém celeste, onde o anjo é o menor dos seres inteligentes? Lá irradiam por toda parte os anjos, os arcanjos, os serafins, os tronos, os querubins, as virtudes, os principados, as dominações, os poderes. No centro dessas augustas esferas brilha o sol de justiça, o oriente lá do alto, do qual todos os outros astros tomam emprestada sua luz e seu esplendor. Habitantes da terra, que recebestes uma razão capaz de vos persuadir da existência desses mundos, não dirigireis jamais para eles os vossos passos. O ser infinitamente bom que vos mostra de longe recusar-vos-ia para sempre a entrada neles. Não, chamados a tomar lugar um dia entre as hierarquias celestes, voareis como elas, de planeta em planeta, ireis eternamente de perfeição em perfeição. Tudo o que foi recusado à vossa perfeição terrestre, obtereis sob essa economia de glória, conhecereis, como fostes conhecidos. Lambert. Sistema do mundo, população do universo. Se estamos convencidos de que tudo é feito com um propósito, que tudo está ligado, que o mundo é a expressão dos atributos de Deus, seremos levados a crer que todos os globos são habitados,
e que todo o espaço do universo está também cheio de globos que poderiam sê-lo. Não podemos nos convencer a deixar vazios e lacunas numa obra tão perfeita. Em todos os lugares onde há bons pontos de observação, colocamos observatórios e observadores. Não vemos na Terra tudo cheio de vida e de movimento, e a natureza por todos os lugares ocupada em fecundar, organizar, animar a matéria? Num grão de areia, numa gota d'água, percebemos mundos e seus habitantes. Mesmo assim, nossos melhores microscópios nos mostram apenas as baleias e os elefantes desses mundos. Eles estão bem longe de atingir até os insetos. E quer-se-ia que todos esses vastos corpos que nadam conosco em torno do Sol, e que recebem como nós a sua luz e seu calor vital, fossem vazios e despovoados. Não sei da opinião mais irracional nem mais indigna de um ser que pensa. Se os corpos celestes fossem imóveis e sempre fixos no mesmo ponto, haveria provavelmente lugar para um número bem maior do que existe. Mas seu movimento era necessário à manutenção, à ordem e à perfeição do sistema. Para reuni-los em um todo, era preciso essa gravitação recíproca em virtude da qual eles agem e reagem uns sobre os outros. Era preciso destinar-lhes trilhas onde cada um pudesse pacificamente cumprir e renovar sua curva. O movimento se faz no tempo e no espaço. Assim, o plano de um mundo bem ordenado exigia uma combinação regular destas duas coisas. Todo esse espaço é empregado em órbitas e em globos que os percorrem. Isso deve ser entendido não somente para o sistema solar, mas também para todos, sem exceção. Cada estrela fixa governa um mundo tão cheio e povoado como o nosso, na proporção de sua capacidade, e estes mundos são em tão grande número quanto permite a capacidade do universo inteiro que os encerra. Que belo, que arrebatador espetáculo essa máquina imensa que gira e mantém seus movimentos variados ao infinito pela lei mais simples, apenas pelo princípio da gravitação. Essa é a obra-prima da inteligência criadora e objeto eterno da admiração dos homens e dos anjos. Queremos que todos os globos sejam habitados, mas serão todos eles habitáveis? Os cometas parecem aqui ser uma exceção que só serviria para aniquilar a regra, pois, a julgar somente por aqueles cuja memória se conservou, estes astros são em muito maior número no sistema solar que os planetas. Como conceber que os seres vivos possam durar num domicílio que passa pelas últimas extremidades do calor e do frio? Sem dúvida, precisam ser de temperamento bem mais vigoroso, e de constituição bem diferente da nossa. Mas onde está a necessidade de que todos os seres vivos sejam feitos como nós? Não é infinitamente mais verossímil que haja, de globo para globo, uma variedade de organização e de compleição relativa às necessidades dos povos que os habitam, correspondendo aos lugares de sua morada e às mudanças de temperatura que precisam sofrer? Em geral, já não renunciamos ao preconceito que longamente fez ver a zona tórrida e a zona gelada como desabitadas. Não há homens sobre essa terra. E se nunca tivéssemos visto peixes ou pássaros, não teríamos fundamento em considerar as águas seus ares como despovoados. Temos certeza de que o fogo não tenha seus habitantes invisíveis, cujos corpos sejam feitos de asbestos, ou qualquer outra substância impenetrável à chama. Dizemos que a natureza dos seres que povoam os cometas nos é desconhecida, mas não neguemos sua existência, e ainda menos sua possibilidade. Gosto de imaginar esses globos errantes povoados com astrônomos que estão lá expressamente para contemplar a natureza em grande escala, como nós a contemplamos em pequena escala. Seu observatório móvel, vogando de um sol para outro, os faz passar sucessivamente por todos os pontos de observação, e coloca-os em condições de tudo observar, determinar a posição e o movimento de todos esses astros, medir as órbitas dos planetas e dos cometas que rolam ao seu redor, saber como as leis particulares se resolvem em leis gerais, conhecer, em uma palavra, os detalhes e o conjunto.
Ciro Impri Davi. Os últimos dias de um filósofo. Ciro Impri Davi, presidente da Sociedade Real da Inglaterra, membro do Instituto etc., escreveu, perto de 1827, uma obra admirável, se bem que desconhecida na França, Tilaste das Philosophers. Em 1867, passando uns tempos na ilha de Jersey, esta obra caiu-nos nas mãos, aparentemente pelo maior dos acasos. Surpreendeu-nos estranhamente pela originalidade de sua forma e pela profundidade dos assuntos tratados. E também muito surpreso que a obra fosse quase desconhecida em nosso país, consideramos um dever traduzi-la e publicá-la na França. Esta tradução foi publicada em 1869. A pluralidade dos mundos forma o tema de um destes diálogos filosóficos. O autor, solitário no meio das ruínas do Coliseu em Roma, é transportado por um espírito às esferas celestes, e examina os planetas habitados. Temos um verdadeiro prazer em extrair deste diálogo o fragmento seguinte, que testemunha as opiniões pessoais do grande químico a respeito da doutrina da pluralidade dos mundos habitados. Não se esqueça que estas páginas foram escritas antes de 1830. Transportado em espírito ao globo de Saturno, o autor descreve, nos seguintes termos, o espetáculo que se desdobrou perante ele. Viagem a Saturno, e habitantes dos planetas. Havia sob meus olhos uma superfície infinitamente diversificada, oferecendo alguma semelhança com uma imensa geleira. Esse campo estava coberto de massas em colunas que pareciam ser de vidro, e às quais estavam suspensas algumas formas redondas de tamanhos diversos, que eu tomaria por frutos, se não fossem transparentes. Rios de um rosa suave e de púrpura brilhante saíam de montículos na aparência análogos ao gelo, cujo tom era de um azul vivo, e caíam em bacias onde se formavam lagos da mesma cor. Voltando meu olhar para o céu, vi na atmosfera nuvens azuis, resplandecentes como safira, suspensas no vazio e refletindo a luz do sol. Este astro oferecia a meus olhos um aspecto novo, e parecia muito menor do que na Terra, como se estivesse envolto numa neblina azul. No espaço que se desdobrava à minha frente, vi seres gigantescos em movimento, de uma forma indescritível, pareciam munidos de um sistema de locomoção análogo ao do cavalo marinho, mas percebi com grande surpresa que seus movimentos se efetuavam com auxílio de 6 membranas extremamente delgadas, de que se serviam como se fossem asas. Suas cores eram belas e variadas, as nuances dominantes sendo o azul e o rosa. A parte anterior de seus corpos estava munida de um grande número de tubos móveis enrolados, cuja forma lembrava antes a de trombas de elefantes, do que qualquer outro objeto terrestre. Não fiquei pouco surpreso, e diria mesmo desagradavelmente surpreso, pelo caráter bizarro dos órgãos desses seres estranhos, e experimentei mesmo um temor insólito quando percebi que um deles subia e dirigia seu voo para uma daquelas nuvens opacas de que acabo de falar. Sei que reflexões te agitam, disse o meu gênio, que me levara a esse lugar. A analogia te falta, e faltam-te elementos do saber para entender esta cena. Atualmente estás no caso em que se encontraria uma mosca se seu olho múltiplo fosse de chofre metamorfoseado num olho semelhante ao do homem, e ficas completamente incapaz de colocar o que viste em relação com os conhecimentos normais anteriores. Muito bem. Esses seres que estão diante de ti, e te parecem tão imperfeitos quanto os zoófitos de vossos mares polares, aos quais se assemelham um pouco em sua organização aparente, são os habitantes de Saturno. Eles vivem na atmosfera. Seu grau de sensibilidade e de felicidade intelectual ultrapassa em muito dos habitantes da Terra. São dotados de sentidos numerosos, de meios de percepção cuja ação não poderias entender. Sua esfera de visão é muito mais extensa que a tua, e seus órgãos do tato incomparavelmente mais delicados ser mais finamente aperfeiçoados. É inútil que eu tente explicar-te sua organização,
Evidentemente não saberias concebê-la. Quanto às suas ocupações intelectuais, procurarei dar-te uma ideia. Eles sujeitaram, modificaram e aplicaram as forças físicas da natureza de uma maneira análoga à que caracteriza a obra industrial do homem terrestre, mas, desfrutando de poderes